Quando Miguel bateu a porta do carro naquela noite chuvosa, gritando: "Se vai ficar chorando, então fique aí na rua", não imaginei que aquele seria o momento em que minha vida mudaria para sempre. O barulho da porta se fechando soou como um tiro no meu coração, marcando o fim de algo que já estava morrendo há anos. Encharcada pela chuva, assisti as luzes traseiras do carro desaparecerem na escuridão, me deixando sozinha aos 58 anos, sem celular, sem dinheiro e sem dignidade. Foi então que uma senhora cega se aproximou, apoiada em sua bengala, e sussurrou palavras que ressuscitariam minha alma. "Finja ser minha neta. Seu marido vai se arrepender amargamente." Mas antes de continuar, confira se você já está inscrito no canal e escreva nos comentários: de onde você está assistindo este vídeo? Adoramos saber até onde nossas histórias estão chegando. As luzes dos carros passavam por mim, iluminando momentaneamente meu rosto molhado, enquanto eu tentava entender o que havia acontecido. A discussão começou por algo tão banal. Eu havia esquecido de comprar o vinho que Miguel queria para o jantar com seus colegas de trabalho. Um erro simples, mas para ele foi como se eu tivesse cometido um crime imperdoável. "Você não consegue fazer nada certo, Helena", ele berrou no carro, batendo no volante. 30 anos juntos e você continua me decepcionando." As palavras dele cortavam mais fundo que a chuva gelada que agora penetrava minha roupa. 30 anos de casamento reduzidos a uma garrafa de vinho esquecida. 30 anos em que, aos poucos, fui me tornando uma sombra, uma versão apagada de mim mesma. As lágrimas começaram a cair, misturando-se à chuva, e então veio o estopim. "Pelo amor de Deus, você vai começar a chorar agora? Eu não aguento mais esse seu drama." Foi quando ele parou bruscamente o carro naquele ponto de ônibus deserto. Olhou para mim com desprezo e ordenou que eu saísse. Quando hesitei, ele se inclinou e abriu a porta do passageiro. "Saia, Helena. Se vai ficar chorando, então fique aí na rua." Saí, atordoada, incrédula. Ele arrancou com o carro, deixando-me sob a chuva torrencial em um bairro que eu mal conhecia. A água escorria pelo meu rosto, pingava da ponta do meu nariz. Olhei para minhas mãos enrugadas, tremendo de frio e medo. 58 anos. Sem trabalho há 2 décadas, porque Miguel dizia que deveria cuidar da casa. Sem amigos próximos, porque ele achava que mulher casada não precisa de amizades que só enchem a cabeça de bobagens. Sem família, porque, uma a uma, ele havia cortado minhas relações, alegando que meus parentes eram gente difícil. E agora, sozinha na chuva, eu me perguntava: em que momento permiti que minha vida se transformasse nisso? Foi quando ouvi o som suave de uma bengala batendo no chão. Tap, tap, tap. A princípio, pensei ser apenas o som da chuva, mas logo vi a silhueta de uma senhora idosa se aproximando. Ela usava um sobretudo bege e tinha os cabelos brancos presos em um coque elegante. Seus olhos, embora incapazes de ver, pareciam ter uma intensidade impressionante. "A noite não está muito convidativa para ficar na rua, não é mesmo?" disse ela, parando próximo a mim. Sua voz era calma, quase melodiosa, contrastando com a violência da tempestade. "Estou bem", respondi automaticamente, aquela resposta que se torna um reflexo quando você passa anos escondendo a verdade. Ela sorriu, um sorriso que parecia saber mais do que suas palavras revelavam. "Sua voz diz o contrário, minha querida. É a voz de alguém que acabou de ser abandonada." Aquela palavra, abandonada, fez com que algo se quebrasse dentro de mim. Não consegui mais conter o soluço que estava preso na garganta. "Como você sabe?" perguntei entre lágrimas. "Quando se perde a visão, os outros sentidos se aguçam. Consigo ouvir a mágoa na sua respiração, sentir o tremor do seu corpo, perceber que suas roupas estão encharcadas e, principalmente..." Ela fez uma pausa, inclinando levemente a cabeça. "Consigo sentir quando alguém está destruído por dentro." Nesse momento, um carro preto e elegante parou à nossa frente. Um homem vestido de terno desceu rapidamente com um guarda-chuva.
Dona Isabel, a senhora não deveria ter saído sozinha nessa chuva, disse ele preocupado. Gustavo, que bom que você chegou, respondeu ela, com uma tranquilidade surpreendente. Então, virando-se para mim, sussurrou: finja ser minha neta. Seu marido vai se arrepender. Antes que eu pudesse processar o que estava acontecendo, ela pegou minha mão com firmeza surpreendente para uma pessoa de sua idade. Gustavo, esta é minha neta. Estava me visitando e foi pega pela chuva. Vamos levá-la para casa. O motorista olhou para mim, confuso, mas não questionou. Isabel apertou minha mão como se dissesse: confie em mim. E eu, sem outra opção, segui com ela até o carro. Foi quando notei que o carro de Miguel estava voltando lentamente pela rua. Talvez, num raro momento de consciência, ele tenha percebido a crueldade de seu ato. Ou talvez apenas tivesse lembrado que eu carregava as chaves de casa. Não importava. O fato é que ele estava ali, observando quando entrei no luxuoso veículo com a elegante senhora cega. Nossos olhares se cruzaram por um instante. Pela primeira vez em anos, vi algo diferente no rosto dele. Surpresa, talvez até um lampejo de arrependimento. Isabel, como se pudesse sentir sua presença, virou-se na direção dele e disse em voz alta: vamos para casa, querida. Ninguém merece ficar esperando na chuva por alguém que não sabe valorizar. O carro arrancou suavemente. Pelo retrovisor, vi Miguel parado sob a chuva, seu semblante transformado pela confusão. Eu estava entrando em um carro com uma estranha, mas estranhamente, pela primeira vez em muito tempo, não me senti ameaçada, apenas curiosa. Para onde estamos indo? Perguntei baixinho. Para um lugar onde você poderá se secar, se aquecer e, mais importante... Ela fez uma pausa, seus olhos cegos parecendo fixar-se em algum ponto distante. Um lugar onde você poderá se lembrar de quem era antes de se tornar o que aquele homem queria que você fosse. Respirei fundo, sentindo o perfume suave de lavanda que emanava dela. O interior do carro era elegante e aconchegante, tão diferente da frieza a que eu estava acostumada. Por que está me ajudando? Perguntei, ainda sem entender o que estava acontecendo. Ela sorriu novamente, mas desta vez havia uma tristeza em seu sorriso, como se tocasse em uma memória dolorosa. Porque alguém fez o mesmo por mim, há muitos anos, e porque reconheço em você algo que também já fui. O carro avançava pela cidade, as luzes das ruas refletindo nas poças d'água. Eu observava aquela mulher que, apesar de sua cegueira, parecia enxergar mais do que todos aqueles com visão perfeita. Algo nela irradiava força e dignidade, duas qualidades que eu havia perdido há muito tempo. Você nem sabe meu nome, murmurei. Helena, ela respondeu simplesmente. Eu ouvi o motorista chamá-la. E você é Isabel? Sim, Isabel Mendes. E pelo que percebi, você acaba de ser expulsa do carro por seu marido, não é mesmo? Assenti, então me dei conta de que ela não podia ver meu gesto. Sim, respondi, sentindo vergonha e alívio ao mesmo tempo por verbalizar aquela verdade. Bem, então acho que temos muito o que conversar, disse ela. Mas primeiro vamos cuidar de você. O carro fez uma curva e entrou por um portão de ferro forjado. À medida que avançávamos por uma alameda arborizada, uma mansão imponente surgiu diante de nós. Não era apenas uma casa, era um símbolo de outro mundo, um mundo que eu havia esquecido que existia. Um mundo onde mulheres como Isabel pareciam comandar seu próprio destino. Bem-vinda à minha casa, Helena, disse Isabel, enquanto Gustavo abria a porta do carro. Ou, devo dizer, bem-vinda ao seu recomeço. Naquele momento, olhando para aquela mansão sob a chuva, senti algo estranho surgir dentro de mim. Não era esperança, ainda não. Era algo mais primitivo, mais essencial. A sensação de que talvez, apenas talvez, eu não estivesse completamente perdida. A mansão de Isabel era como entrar em outro século. Piso de madeira que rangia suavemente, móveis antigos meticulosamente conservados,
quadros de paisagens em molduras douradas e um silêncio que parecia contar histórias. Gustavo nos conduziu até uma sala ampla onde uma lareira acesa criava um ambiente acolhedor, contrastando com a tempestade que se intensificava lá fora. Gustavo, prepare um chá para nós e traga roupas secas para Helena, ordenou Isabel com uma suavidade que não diminuía sua autoridade. Ela caminhou pela sala com uma familiaridade surpreendente para alguém que não podia ver, sentando-se em uma poltrona de couro próxima à lareira. Com um gesto delicado, indicou que eu me sentasse à sua frente. Há quanto tempo você vive assim, Helena? Perguntou ela, sem preâmbulos. Assim como, respondi, sabendo exatamente ao que ela se referia, mas tentando ganhar tempo. Com medo, com vergonha, diminuída. Suas palavras diretas me atingiram como um tapa. Ninguém nunca havia nomeado minha condição daquela maneira tão precisa. Não sei ao certo, confessei. Não foi de uma vez, foi aos poucos, como água infiltrando em uma parede. Você não percebe até que a estrutura começa a ceder. Isabel assentiu, como se compreendesse perfeitamente a metáfora. Miguel nem sempre foi assim, continuei, sentindo necessidade de explicar, de justificar. No início, ele era atencioso, protetor. Dizia que queria cuidar de mim, que eu merecia descansar, que não precisava me preocupar com trabalho ou responsabilidades. E quando isso mudou? Pensei por alguns instantes. Não sei se mudou ou se apenas se revelou. As críticas começaram sutis. Esse vestido não te favorece. Você deveria perder alguns quilos. Esse seu jeito de falar me envergonha. Depois vieram as comparações com outras mulheres, os silêncios prolongados quando eu dizia algo que o desagradava, o controle sobre minhas amizades, meus horários, meu dinheiro. Fiz uma pausa, surpresa com minha própria eloquência. Há quanto tempo eu não falava assim, sem medo de ser interrompida ou ridicularizada? E hoje ele te deixou na chuva, completou Isabel, sua voz carregada não de pena, mas de uma compreensão profunda. Por causa de uma garrafa de vinho, acrescentei, e a frase soou tão absurda que uma risada amarga escapou dos meus lábios. Gustavo retornou com uma bandeja, serviu chá em xícaras de porcelana e colocou ao meu lado uma pilha de roupas dobradas. São de minha filha, explicou Isabel. Ela não vive mais aqui, mas mantém algumas coisas em seu antigo quarto. Deve servir em você. Agradeci e peguei a xícara que Gustavo me oferecia. O aroma de canela e maçã era reconfortante. Bebi um gole, sentindo o calor se espalhar pelo meu corpo trêmulo. Como você sabia? Perguntei finalmente. Como sabia quem eu era, o que tinha acontecido? Isabel sorriu, seus olhos leitosos fixos em um ponto além de mim. Eu já lhe disse, quando se perde um sentido, os outros se aguçam. Mas há mais. A vida me ensinou a reconhecer os sinais, o tremor na voz, o medo do toque, a mania de se desculpar por existir. São marcas que carregamos, visíveis para quem já esteve no mesmo lugar. Ela estendeu a mão e tocou meu rosto com delicadeza. Seus dedos percorreram minhas feições como se lessem um mapa. Bonita, murmurou. E forte, apesar de não saber disso ainda. Afastei-me ligeiramente, desconfortável com o elogio. Há quanto tempo ninguém me dizia algo assim? Não me sinto forte, confessei. Me sinto quebrada. Quebrada sim, concordou ela, mas não destruída. Há uma diferença crucial. O que está quebrado pode ser consertado. Às vezes ficamos mais fortes justamente nas rachaduras. Gustavo entrou novamente na sala. Dona Isabel, o quarto de hóspedes está pronto. Obrigada, Gustavo. Helena, você deve estar exausta. Por que não toma um banho quente e descansa? Amanhã continuaremos nossa conversa. Aqueci, subitamente consciente do cansaço que pesava sobre mim. Segui Gustavo por uma escadaria de madeira até o segundo andar. Ele me conduziu a um quarto espaçoso com uma cama de dossel coberta por lençóis brancos impecáveis. O banheiro é ali, indicou ele. Há toalhas limpas e tudo o que precisar.
Se necessitar de algo, basta puxar aquela cordinha. Agradeci e assim que ele saiu, desabei na cama. A realidade do que havia acontecido me atingiu como uma onda. Eu estava na casa de uma estranha. Miguel provavelmente estaria furioso. E eu estava aliviada. Essa constatação me assustou mais que tudo. Após um banho quente, vesti o pijama que Isabel havia me emprestado. Era macio e cheirava a lavanda, como ela. Sentei-me na beirada da cama e olhei pela janela. A chuva continuava, mas agora parecia gentil, quase musical. Foi então que notei algo estranho no quarto. Sobre a cômoda havia vários porta-retratos, todos virados para baixo. Movida pela curiosidade, aproximei-me e virei um deles. A fotografia mostrava uma mulher jovem, talvez na casa dos 30 anos, com um sorriso luminoso. Ao seu lado estava um homem elegante, de expressão séria. Eles pareciam estar em uma festa. Olhei mais atentamente e percebi. A mulher era Isabel, décadas mais jovem, com olhos vivos e brilhantes. Era ela, antes de perder a visão. Examinei outra foto. Isabel novamente, agora segurando um bebê. Seu sorriso era diferente, mais contido, e havia algo em seus olhos. Medo? Virei mais uma fotografia. Isabel com uma menina de uns 10 anos, provavelmente sua filha. O homem não aparecia mais nas fotos. Enquanto recolocava os porta-retratos em suas posições originais, ouvi um barulho no corredor. Rapidamente, voltei para a cama. A porta se abriu suavemente e Isabel apareceu, sua silhueta recortada contra a luz do corredor. "Vejo que ainda está acordada", disse ela. "Como soube?" "Sua respiração. Muda quando estamos deitados, e você não está deitada, está?" Sorri, impressionada. "Não, estou sentada na cama." Ela entrou no quarto, sua bengala guiando seu caminho com precisão. "Sabe, Helena, esta casa guarda muitas histórias, algumas belas, outras dolorosas, como todas as casas antigas, suponho." Ela sentou-se ao meu lado, o colchão afundando levemente sob seu peso. Vi as fotografias, confessei, sentindo que devia ser honesta. "Sinto muito. Não deveria ter mexido." "Não se preocupe. Na verdade, eu as deixei ali de propósito. Queria que você as visse." "Por quê?" Ela respirou fundo antes de responder. "Porque aquela mulher nas fotos também já foi como você. Dependente, controlada, diminuída aos poucos, até acreditar que não era nada sem aquele homem ao seu lado." Olhei para ela com novos olhos, tentando imaginar como aquela mulher forte e segura poderia ter sido algum dia uma versão de mim. "O que aconteceu?" perguntei. "Ele me cegou", respondeu ela simplesmente. A frase caiu como uma pedra no silêncio do quarto. Senti meu sangue gelar. "Como assim?" "Não literalmente, com as próprias mãos", explicou ela. "Mas foi por causa dele. Estávamos discutindo, como sempre. Ele me empurrou, bati a cabeça. O trauma afetou o nervo óptico. Os médicos disseram que a cegueira seria temporária, mas nunca recuperei a visão." Engoli em seco, horrorizada. "E o que você fez?" Isabel sorriu, um sorriso que continha toda a força do mundo. "Descobri que não precisava dos meus olhos para enxergar a verdade. E a verdade era que eu era muito mais do que a mulher que ele havia tentado criar. No dia em que perdi a visão, recuperei minha voz." Ela se levantou, apoiando-se na bengala com elegância. "Agora descanse, Helena. Você terá tempo para descobrir sua própria voz. E quem sabe, no processo, poderá me ajudar a entender algo que venho buscando há muito tempo." "O quê?" perguntei. "O significado da liberdade", respondeu ela, dirigindo-se à porta. "Boa noite, Helena. Que seus sonhos sejam mais gentis que sua realidade." Após sua saída, deitei-me e puxei as cobertas até o queixo. Lá fora, a chuva continuava, mas já não me parecia ameaçadora. Era apenas água, afinal. E água, como Isabel havia sugerido, podia tanto destruir quanto nutrir, dependendo de como a recebêssemos.
Fechei os olhos, pensando nas fotografias viradas para baixo e em como às vezes precisamos perder algo para realmente começar a enxergar. Acordei com o som de pássaros. Por um momento, fiquei desorientada, sem reconhecer o quarto onde estava. Então as memórias da noite anterior inundaram minha mente. A briga com Miguel, a chuva, Isabel me resgatando. Sentei-me na cama, observando a luz suave da manhã filtrar-se pelas cortinas de renda. Levantei-me e abri as cortinas. O jardim da mansão se estendia diante de mim, exuberante e bem cuidado, com roseiras, uma fonte central e árvores antigas. Era um refúgio secreto em meio à cidade. Vesti as roupas que Isabel havia me emprestado. Uma saia longa de algodão e uma blusa simples, mas de tecido fino. Parei diante do espelho e mal me reconheci. Não apenas pelas roupas diferentes, mas por algo no meu olhar. Como se uma noite longe de Miguel já tivesse começado a desfazer anos de condicionamento. Desci as escadas, guiando-me pelo aroma de café e pão fresco. Encontrei Isabel na sala de jantar, sentada à mesa com elegância, como se pudesse ver cada detalhe à sua frente. Bom dia, Helena, cumprimentou-me antes mesmo que eu anunciasse minha presença. Como sempre sabe que sou eu? Perguntei, aproximando-me. Seu perfume, seu modo de andar. Cada pessoa tem uma assinatura única, sabia? Sente-se e tome café comigo. Obedeci, observando a mesa impecavelmente posta. Louças finas, talheres de prata, guardanapos de linho. Gustavo surgiu com uma bandeja e serviu café em minha xícara. Dormiu bem? Perguntou Isabel. Sim, obrigada. Melhor do que em muito tempo. Imaginei. Às vezes, um espaço seguro é tudo o que precisamos para finalmente descansar. Tomamos café em silêncio por alguns minutos. Havia algo reconfortante naquela quietude compartilhada, tão diferente dos silêncios tensos a que eu estava acostumada. Você deve estar se perguntando por que a trouxe para cá, disse Isabel finalmente. Confesso que sim. Isabel pousou a xícara delicadamente. Há muitos anos, quando perdi minha visão, alguém apareceu na minha vida. Uma mulher que, assim como eu fiz com você ontem, me resgatou quando eu estava prestes a desistir. Ela me ensinou que nossa maior força está justamente nas nossas fragilidades. Prometi a mim mesma que se algum dia encontrasse alguém na mesma situação, faria o mesmo. Ela fez uma pausa, passando os dedos pela borda da mesa, como se verificasse sua limpeza. Mas há mais, continuou. Ontem à noite, quando estava me preparando para dormir, tive um pressentimento. Algo me diz que você não está aqui por acaso, Helena. Nada acontece por acaso. Havia uma intensidade em sua voz que me deixou inquieta. O que quer dizer? Quero dizer que talvez você tenha tanto a me ensinar quanto eu a você. Antes que pudesse questionar mais, Isabel se levantou. Vamos dar um passeio pelo jardim. O dia está lindo demais para ficarmos dentro de casa. Saímos para o jardim. O ar estava fresco após a chuva da noite anterior, carregando o perfume das flores. Isabel caminhava com segurança, sua bengala apenas um complemento a um conhecimento interno do espaço. Percebi que ela sabia exatamente onde cada arbusto, cada caminho e cada obstáculo estava localizado. Como você consegue se movimentar tão bem? Perguntei. Prática e memória. Conheço cada centímetro deste jardim. Foi a primeira coisa que aprendi a fazer sozinha depois que perdi a visão. Caminhar pelo meu próprio jardim sem a ajuda de ninguém. Chegamos a um banco de pedra próximo à fonte. O som da água criava uma melodia relaxante. Sente-se, convidou ela. Sentamos lado a lado, o sol morno da manhã aquecendo nossos rostos. Helena, o que você fazia antes de Miguel? Quem você era? A pergunta me pegou de surpresa. Fazia tanto tempo que eu não pensava em mim mesma como uma pessoa separada dele. Eu era professora de literatura, respondi, a lembrança emergindo com dificuldade, como se tivesse que cavar fundo para encontrá-la. Lecionava no ensino médio. E você gostava? Amava.
Adorava ver os olhos dos adolescentes se iluminarem quando descobriam um poema que os tocava, ou quando finalmente compreendiam a profundidade de um romance clássico. Sorri com a memória, sentindo um calor no peito que há muito não experimentava. Por que parou? Meu sorriso desapareceu. Miguel achava que não valia a pena o esforço pelo pouco que eu ganhava. Dizia que poderia nos sustentar sozinho, que eu merecia descansar. No começo pareceu um gesto de amor. E depois? Depois percebi que era controle. Sem meu próprio dinheiro, sem minha independência, eu estava presa. Mas àquela altura, já tinha perdido o contato com colegas, a confiança em mim mesma. Senti lágrimas se formando, mas não permiti que caíssem. Estava cansada de chorar. Sabe o que é mais triste? Continuei. Nem sei se ainda lembro como ensinar. Parece que aquela mulher apaixonada por literatura morreu em algum momento desses 30 anos. Isabel tocou minha mão levemente. Nada que é verdadeiramente nosso pode ser completamente perdido, disse ela. Está apenas adormecido, esperando que você o desperte novamente. Ficamos em silêncio por alguns instantes, apenas ouvindo o canto dos pássaros e o murmúrio da fonte. Isabel, posso fazer uma pergunta pessoal? Claro. O que aconteceu com seu marido? Depois do acidente. Seu rosto se endureceu ligeiramente. Ricardo continuou sua vida. Por um tempo, tentou fingir que nada havia mudado, que ainda era o marido dedicado, cuidando da esposa deficiente. Era o papel que lhe convinha diante da sociedade. Ela fez uma pausa, sua expressão intensa. Mas eu havia mudado. A cegueira me deu uma visão que nunca tive antes. Comecei a desafiá-lo, a recusar seu controle, a exigir meu espaço. Isso o enfureceu. As agressões verbais se intensificaram, o controle ficou mais severo, até que um dia tomei uma decisão. Qual? Pedi o divórcio. A simplicidade da frase não diminuía sua força. Para uma mulher da geração de Isabel, em uma sociedade conservadora, o divórcio não era apenas uma separação, era uma revolução pessoal. Como conseguiu? Com muito medo, admitiu ela, mas também com muita determinação. Descobri que tinha herdado propriedades de meu pai que Ricardo não conhecia. Abri uma conta secreta. Planejei cada detalhe. E então, um dia, enquanto ele estava em uma viagem de negócios, mudei as fechaduras da casa. Um sorriso leve surgiu em seus lábios ao recordar. Quando voltou e percebeu que não podia entrar, ficou furioso. Ameaçou, gritou, tentou quebrar a porta. Chamei a polícia. Foi um escândalo, claro. A alta sociedade adorou o drama. A pobre esposa cega expulsando o marido de casa. E você não teve medo de ficar sozinha? Sendo cega? Tive pavor, confessou ela. Mas descobri algo importante. O medo da solidão era menor que o medo de continuar vivendo aquela vida de sombras. E, com o tempo, aprendi que estar sozinha não significa estar solitária. Contratei Gustavo, construí meu próprio círculo de amigos, redescobri minha paixão pela música, comecei a apoiar causas sociais. Ela virou-se para mim, seus olhos leitosos parecendo fixar-se em algo além de mim. A verdadeira cegueira, Helena, não é a ausência de visão. É a incapacidade de enxergar seu próprio valor. Suas palavras me atingiram profundamente. Por quanto tempo eu havia sido cega dessa maneira? E agora? Perguntei. O que faço? Isso só você pode responder. Mas posso ajudá-la a encontrar o caminho. Começa com uma pergunta simples. Quem é Helena sem Miguel? Engoli em seco. Não sabia a resposta. Havia sido a esposa de Miguel por tanto tempo que havia esquecido como ser apenas Helena. Não sei, admiti. Então esse é o primeiro passo. Redescobrir-se. E vou propor um exercício para começar. Ela se levantou, estendendo a mão para mim. Vamos até a biblioteca. Quero que você leia para mim. Um poema, um trecho de um romance, qualquer coisa que tenha tocado seu coração quando você ainda se lembrava de quem era. Seguimos para a casa, e ela me guiou até uma imponente biblioteca.
estantes do chão ao teto, repletas de livros, alguns tão antigos que suas lombadas estavam desgastadas pelo tempo. Escolha um, instruiu ela. Passei os dedos pelas lombadas, sentindo o couro, o papel, o tecido. Finalmente, puxei um volume de Emily Dickinson. Abri em uma página aleatória e comecei a ler. Esperança é a coisa com penas, que pousa na alma, e canta a melodia sem palavras, e nunca para, nunca. Minha voz, inicialmente trêmula, ganhou força à medida que as palavras fluíam. Era como se despertasse de um longo sono. Continue, incentivou Isabel. Li outro poema e outro. Minha voz se tornava mais firme, mais minha a cada verso. Quando finalmente parei, havia lágrimas em meus olhos, não lágrimas de tristeza, mas de reconhecimento. Ali estava um pedaço da Helena que eu havia perdido. Viu? Disse Isabel suavemente. Ela ainda está aí, a professora, a amante da literatura, a mulher que existia antes de ser apenas a sombra de um homem. Naquele momento, meu celular, que Isabel havia pedido para Gustavo recuperar da minha bolsa, tocou. Era Miguel. Meu coração disparou como se tivesse sido pega em uma transgressão. Esse reflexo condicionado me revelou o quão profundo era meu aprisionamento. Não precisa atender se não quiser, disse Isabel com suavidade. Não sei o que dizer a ele, confessei. Então não diga nada, não agora. Primeiro, encontre sua própria voz. Depois, se quiser, use-a para falar com ele. Deixei o telefone tocar até silenciar. Uma sensação estranha me invadiu. Culpa misturada com uma ponta de liberdade. Isabel pareceu sentir minha confusão. O sentimento de culpa, explicou ela, como se lesse meus pensamentos, é a última corrente que nos prende. É a voz deles dentro de nós, nos dizendo que não temos direito à nossa própria vida. Passei o restante do dia com Isabel, ouvindo suas histórias, conhecendo os cantos da mansão que ela navegava com tanta familiaridade. À noite, depois do jantar, ela me levou a um cômodo especial, sua sala de música. Um piano de cauda ocupava o centro do espaço, reluzente sob a luz suave dos abajures. Toco um pouco todas as noites, disse ela, sentando-se ao banco. A música me ajuda a ordenar os pensamentos. Seus dedos deslizaram pelas teclas com precisão impressionante, criando uma melodia melancólica e bela. Fechei os olhos, deixando a música me envolver. Sabe o que aprendi, Helena? Disse ela sem parar de tocar. Que cada nota precisa de silêncio entre elas para fazer sentido. O mesmo acontece com a vida. Às vezes, precisamos do silêncio para ouvir nossa própria melodia. Adormeci naquela noite embalada por pensamentos sobre silêncios, os opressivos que vivi com Miguel e os nutritivos que agora experimentava com Isabel. Na manhã seguinte, Isabel me propôs um exercício desconcertante. Quero que você caminhe com os olhos vendados, disse ela durante o café. Por quê? Para aprender a confiar em seus outros sentidos, para entender que ver não é apenas uma questão de olhos. Relutante, permiti que ela amarrasse um lenço de seda em volta dos meus olhos. A escuridão repentina me deixou desorientada. Agora segure meu braço, instruiu ela. Vamos dar uma volta pelo jardim. Foi uma experiência transformadora. Privada da visão, percebi o quanto dependia dela para interpretar o mundo. Os sons se intensificaram. O farfalhar das folhas, o zumbido das abelhas, o tilintar distante de um sino. Os cheiros ganharam novas dimensões, o perfume das rosas, a terra úmida, o aroma de pão vindo da cozinha. Meus pés sentiam as diferentes texturas do caminho, pedra, grama, madeira. Como é possível? Perguntei maravilhada com a riqueza de sensações. O mundo é muito mais do que aquilo que vemos, respondeu Isabel. Quando dependemos apenas dos olhos, perdemos metade da experiência. Após 1 hora de exploração, ela removeu a venda. As cores pareciam mais vivas, os contornos mais nítidos. Olhei para Isabel com admiração renovada. Obrigada.
murmurei. Não me agradeça ainda, disse ela com um sorriso enigmático. Sua jornada apenas começou. Nos dias que se seguiram, Miguel continuou ligando, cada vez mais furioso. Eventualmente, com o incentivo de Isabel, atendi. Onde diabos você está? Gritou ele sem preâmbulos. Em um lugar seguro, respondi, surpresa com a firmeza da minha voz. Volte para casa agora. Isso é ridículo, Helena. Você tem ideia do que está fazendo? Sim, respondi simplesmente. Estou respirando pela primeira vez em anos. Houve um silêncio atônito do outro lado da linha. Você bebeu? Está usando drogas? Quem está aí com você? Ninguém está me manipulando, Miguel. Pela primeira vez, estou pensando por mim mesma. É aquela velha cega, não é? Eu vi você entrando no carro dela. O que ela quer de você? Dinheiro? Senti uma onda de raiva subir pelo meu peito. Ela não quer nada além de me ajudar a ver o que me tornei por sua causa. Por minha causa? Ele riu amargamente. Eu dei tudo a você. Uma casa, conforto, proteção, e é assim que me agradece? Você não me deu nada, respondi, as palavras saindo como se tivessem vida própria. Você apenas trocou minha liberdade por uma gaiola dourada. E eu, como uma tola, achei que isso era amor. Você enlouqueceu, disse ele, a voz agora baixa e ameaçadora. Se não voltar para casa hoje, vou chamar a polícia. Vou dizer que aquela mulher está te mantendo contra sua vontade. Faça isso, desafiei. Será interessante explicar às autoridades por que você me abandonou na chuva. Ele ficou em silêncio, e percebi que havia tocado em um ponto sensível. Miguel sempre se preocupou com sua imagem pública, com o que os outros pensariam dele. Helena. Sua voz agora era suplicante, outra tática que conhecia bem. Eu sinto muito pelo que aconteceu. Perdi a cabeça. Estava estressado com o trabalho. Você sabe como é. Vamos esquecer isso, sim? Volte para casa. Estou preocupado com você. Por um momento, senti a velha culpa emergir. O velho impulso de apaziguar, de priorizar seus sentimentos sobre os meus. Mas então me lembrei das palavras de Isabel. A culpa é a última corrente. Não, Miguel, disse com uma calma que não sabia que possuía. Não vou voltar. Não agora. Preciso de tempo. Tempo para quê? Tempo para lembrar quem eu sou. Desliguei antes que ele pudesse responder. Minhas mãos tremiam, mas não de medo, de adrenalina, de poder. Isabel estava sentada no jardim quando voltei, seu rosto virado para o sol como se pudesse absorver sua luz. Como foi? Perguntou ela. Libertador, respondi, ainda surpresa com minha própria coragem. Ela sorriu, satisfeita. Hoje à noite, disse ela, quero lhe mostrar algo especial. Passei o resto do dia em um estado de excitação nervosa, antecipando o que Isabel poderia querer me mostrar. À noite, após o jantar, ela me levou ao terceiro andar da mansão, a uma área que ainda não havia explorado. Este era o ateliê de meu pai, explicou ela, enquanto abria uma porta pesada de madeira. Ele era pintor. O espaço era amplo, com janelas do teto ao chão que agora refletiam a escuridão da noite. Vários cavaletes estavam espalhados pelo cômodo, cobertos por panos. As paredes exibiam quadros em diversos estilos: paisagens, retratos, naturezas mortas. Como você sabe o que está nas telas? Perguntei. Quero dizer, desde que perdi a visão, completou ela. Eu as memorizei antes, e para as novas, peço que Gustavo ou visitantes as descrevam para mim. A arte, como a vida, não precisa ser vista para ser sentida. Ela caminhou até um dos cavaletes e removeu o pano que o cobria. Era um retrato dela mesma, mais jovem, com um olhar intenso e desafiador. Meu pai pintou este pouco antes de morrer, explicou. Disse que captou algo em mim que eu ainda não havia descoberto. Na época, não entendi. Agora sei que ele viu a mulher que eu me tornaria, não a menina que eu era. Ela passou os dedos pela tela, como se pudesse ler a imagem através do toque. Helena,
Já se perguntou por que algumas pessoas entram em nossas vidas exatamente quando precisamos delas? Coincidência? Sugeri. Ela sorriu, balançando a cabeça. Não acredito em coincidências. Acredito em padrões, em ciclos, em conexões invisíveis. Ela se virou para outro cavalete e removeu o pano. O quadro revelado me deixou sem fôlego. Era um retrato de uma mulher que se parecia surpreendentemente comigo, mas vestida com roupas de outra época. Quem é ela? Perguntei, aproximando-me para examinar melhor. Minha avó, Leonor, pintado em 1932. Olhei da pintura para Isabel confusa. A semelhança é... impressionante, não é? Foi o que pensei quando Gustavo me descreveu você. Foi por isso que tive certeza de que não era coincidência você estar naquele ponto de ônibus, naquela noite específica. Um arrepio percorreu minha espinha. O que está dizendo? Isabel se aproximou, tocando meu rosto gentilmente. Estou dizendo que algumas almas se encontram mais de uma vez, Helena. Que alguns ciclos precisam ser quebrados por gerações diferentes, até que a lição seja aprendida. Olhei novamente para o retrato. Os olhos da mulher pareciam me fitar através do tempo, transmitindo uma mensagem que não conseguia decifrar completamente. Minha avó, continuou Isabel, viveu em uma época em que mulheres eram propriedade dos maridos. Ela sofreu em silêncio, como tantas outras, mas, diferente da maioria, deixou um legado. Isabel caminhou até uma pequena cômoda e abriu uma gaveta. De lá, retirou um livro antigo, encadernado em couro. Seu diário, explicou. Escrito em código para que o marido não pudesse ler. Ela o confiou à minha mãe, que o passou para mim. Agora quero que você o leia. Peguei o livro com reverência. Por que eu? Isabel sorriu, seus olhos leitosos fixos em um ponto além de mim. Porque algumas histórias precisam ser conhecidas para que não se repitam. E porque você, Helena, assim como eu, assim como minha avó, está em uma encruzilhada. O caminho que escolher não afetará apenas sua vida, mas a de muitas outras mulheres que virão depois de você. Saí do ateliê com o diário nas mãos, sentindo seu peso, não apenas físico, mas simbólico. Aquela noite, à luz do abajur, comecei a ler as palavras de uma mulher que viveu quase um século antes de mim, mas cujas dores e esperanças ecoavam as minhas com uma precisão assustadora. Na manhã seguinte, quando desci para o café, encontrei Isabel já à mesa, como sempre. Mas havia algo diferente em sua expressão, uma tensão sutil que não combinava com sua habitual serenidade. Aconteceu algo? Perguntei. Miguel esteve aqui, respondeu ela diretamente. Senti meu corpo congelar. Quando? Como ele encontrou este lugar? Hoje de madrugada. E quanto ao como, imagino que tenha seguido seu telefone ou investigado quem eu era. O que ele queria? O que você acha? Queria você de volta. Disse que eu estava te envenenando contra ele, que isso era sequestro, que chamaria a polícia. Senti uma onda de pânico. E o que você disse? Isabel sorriu, um sorriso que continha uma força que eu estava apenas começando a compreender. Disse que você é uma mulher adulta que tomou uma decisão. Que minha casa está aberta para você pelo tempo que precisar. E que se ele tentasse te forçar a algo, teria que enfrentar não apenas as consequências legais, mas também minha considerável influência social. Ele se foi? Sim, mas não acho que tenha desistido. Homens como Miguel não desistem facilmente do que consideram sua propriedade. Abaixei a cabeça, sentindo o peso familiar da culpa. Sinto muito por trazê-lo até aqui, por envolvê-la nisso. Isabel estendeu a mão sobre a mesa, encontrando a minha com precisão impressionante. Nunca se desculpe por buscar sua liberdade, Helena. Nunca. Apertei sua mão, sentindo uma gratidão que palavras não poderiam expressar. O que faço agora? Perguntei. Continua o que começou. Leu o diário de minha avó? Comecei. É perturbador como suas palavras poderiam ser minhas. Isabel assentiu. A opressão tem muitas faces,
mas a mesma essência. O que precisamos é... Ela foi interrompida pelo som da campainha. Gustavo entrou na sala de jantar, sua expressão preocupada. Dona Isabel, é ele novamente, e desta vez trouxe um policial. O tempo pareceu congelar. O policial era um homem de meia idade com expressão cansada, claramente desconfortável com a situação. Miguel estava ao seu lado, exibindo aquela expressão de preocupação sincera que ele reservava para ocasiões públicas, a máscara que tantas vezes me enganou. Helena, graças a Deus! Ele exclamou ao me ver, abrindo os braços como se esperasse um abraço. Estava tão preocupado. Não me movi. O policial olhou de mim para Miguel, então para Isabel, que permanecia serena em sua cadeira. Senhora, dirigiu-se a mim. Seu marido está preocupado. Diz que você desapareceu há dias sem explicação. Antes que eu pudesse responder, Miguel interveio. Ela não está bem, oficial. Tem tido episódios. Estava muito emotiva quando saiu de casa. Esta senhora, apontou para Isabel, aproveitou-se da situação. Senti uma onda de indignação subir pelo meu peito. Era sempre assim. Miguel reescrevendo a narrativa, transformando-me na mulher instável, na louca, na frágil que precisava de proteção. Isso não é verdade, disse com uma firmeza que pareceu surpreender a todos, inclusive a mim mesma. Ele me expulsou do carro durante uma tempestade, me deixando sozinha, sem dinheiro e sem celular, porque eu havia esquecido de comprar uma garrafa de vinho. O policial franziu a testa, olhando para Miguel. É verdade isso, senhor? Miguel riu nervosamente. Claro que não. Tivemos uma discussão, sim, mas ela saiu do carro por conta própria. Estava histérica, você sabe como são as mulheres. Quando voltei para buscá-la, ela já havia desaparecido. Oficial, interveio Isabel, sua voz calma e controlada. Posso garantir que a senhora Helena está aqui por vontade própria. É minha convidada e pode permanecer pelo tempo que desejar. Ela está manipulando minha esposa, insistiu Miguel, preenchendo sua cabeça com ideias absurdas. O policial parecia cada vez mais desconfortável. Senhora, dirigiu-se a mim novamente. Você está sendo mantida aqui contra sua vontade? Não, respondi com firmeza. Estou aqui porque escolhi estar. Sou uma mulher adulta, não uma refém. Vê? Exclamou Miguel, sua compostura começando a rachar. Ela nunca falaria assim normalmente. Está sendo influenciada. Algo dentro de mim se quebrou. Tantos anos sendo silenciada, tantos anos sendo descrita por ele para os outros, tantos anos sem voz própria. A única pessoa que me influenciou por décadas foi você, Miguel, disse, cada palavra carregada de uma verdade longamente suprimida. Me convencendo de que eu era incompetente, de que precisava de sua proteção, de que não era nada sem você. Miguel empalideceu. O policial olhou de um para o outro, claramente percebendo que havia mais naquela história do que um simples desentendimento conjugal. Senhora, você tem alguma acusação formal contra seu marido? Perguntou ele. Hesitei. Abuso emocional, controle coercitivo, isolamento, gaslighting. Eu havia aprendido esses termos apenas nos últimos dias, lendo livros na biblioteca de Isabel. Termos para nomear o que vivi por 30 anos. Não neste momento, respondi. Só quero espaço, tempo para pensar. O policial assentiu. Senhor, dirigiu-se a Miguel, parece que sua esposa está aqui por escolha própria. Não há crime sendo cometido. Isso é ridículo, explodiu Miguel, sua fachada de marido preocupado desmoronando completamente. Ela é minha esposa. Ela não é sua propriedade, respondeu o policial com firmeza. A não ser que haja evidência de crime ou perigo, não posso obrigá-la a ir com você. Miguel olhou para mim, seus olhos agora frios como gelo. Você vai se arrepender disso, Helena, disse baixo, quase um sussurro. Sem mim, você não é nada. Isabel, que até então observara a cena em silêncio, levantou-se apoiada em sua bengala. Acho que é hora de você se retirar, senhor.
Minha casa, minha propriedade, minhas regras. Havia tanta autoridade em sua voz que até mesmo Miguel hesitou. Isso não acabou, disse ele, antes de se virar e sair, batendo a porta com força. O policial permaneceu por um momento. Senhora, disse gentilmente, se precisar de ajuda, não hesite em chamar a delegacia. Depois que ele saiu, desabei na cadeira, tremendo. Isabel se aproximou, apoiando a mão em meu ombro. Você foi corajosa, disse ela. Não me sinto corajosa, confessei. Sinto-me aterrorizada. Coragem não é ausência de medo, Helena. É agir apesar dele. Naquela tarde, enquanto estava na biblioteca tentando me distrair com um livro, Gustavo entrou com uma expressão preocupada. Dona Helena, há um homem na porta perguntando por você. Diz ser seu irmão. Meu coração acelerou. Carlos. Não o via há anos. Outra relação que Miguel conseguira destruir, convencendo-me de que meu irmão só se aproximava por interesse financeiro. Pode deixá-lo entrar, respondi nervosa. Carlos entrou hesitante, parecendo mais velho do que seus 55 anos. Seus olhos, tão parecidos com os meus, estavam carregados de preocupação. Helena, disse ele, sua voz embargada. Quanto tempo? Levantei-me, incerta sobre como reagir. Uma parte de mim queria abraçá-lo, outra estava cautelosa. Miguel havia plantado tantas sementes de desconfiança em minha mente. Como me encontrou? Perguntei. Miguel me ligou. Disse que você estava em perigo, que havia sido manipulada por uma mulher rica e excêntrica. Claro. Miguel, não conseguindo o que queria através da força, agora tentava outra abordagem. Meu irmão como emissário. E você acreditou nele? Carlos deu de ombros. Não inteiramente. Por isso vim ver por mim mesmo. Permanecemos em silêncio por um momento. Anos de distanciamento, criando um abismo entre nós. Estou bem, Carlos, disse finalmente. Melhor do que estive em anos, na verdade. Miguel diz que você o deixou. Não foi bem assim. Ele me expulsou do carro durante uma tempestade. Isabel me encontrou e me ofereceu abrigo. Carlos franziu o senho. Isabel, a dona desta casa? Sim, ela tem sido uma luz no fim de um túnel muito escuro. Ele se aproximou, examinando meu rosto. Você parece diferente, Helena, mas você mesma. Sorri, surpresa com sua percepção. É assim que me sinto, como se estivesse acordando de um longo sonho, ou pesadelo. Miguel disse que ela lavou seu cérebro, que está te manipulando para algum propósito sinistro. Ri, a ideia era tão absurda. A única pessoa que manipulou minha mente por décadas foi seu amigo Miguel. Carlos pareceu desconfortável. Ele nunca foi meu amigo, Helena. Foi ele quem nos afastou, sabia? Inventou histórias, disse que eu havia falado mal de você, que estava tentando te extorquir. E por que você não me disse? Tentei, várias vezes, mas você sempre acreditava nele. Sempre. Senti uma onda de vergonha. Era verdade. Miguel havia se tornado meu filtro de realidade, a lente através da qual eu interpretava o mundo. Sinto muito, murmurei. Carlos sorriu triste. Não é sua culpa. Ele é persuasivo. É mais que isso, respondi. É calculista, sistemático. Sabia exatamente como me isolar, como me fazer depender dele para tudo, até para minha própria identidade. Meu irmão deu um passo à frente, hesitante, então me abraçou. O contato físico, o calor familiar, quebrou algo dentro de mim. Chorei nos braços dele como não chorava há anos. Estou aqui agora, disse ele suavemente. E parece que você encontrou ajuda. Quando nos separamos, Isabel estava na porta, Gustavo ao seu lado. Peço desculpas pela intrusão, disse ela. Ouvi vozes e fiquei preocupada. Isabel, este é meu irmão, Carlos, apresentei. Isabel sorriu, estendendo a mão que Carlos apertou respeitosamente. É um prazer conhecer família de Helena, disse ela. Gustavo, pode trazer chá para nosso convidado? Passamos a tarde conversando.
Carlos preenchendo as lacunas de anos de distanciamento. Soube que ele havia se casado novamente após um divórcio difícil, que tinha uma filha adolescente, que trabalhava como arquiteto. Pequenos detalhes de uma vida que eu perdera por completo, convencida por Miguel de que meu irmão não se importava comigo. Quando Carlos se despediu, prometendo voltar, senti uma mistura de alegria e luto. Alegria por recuperar uma conexão perdida, luto pelos anos desperdiçados. Família é um bem precioso, comentou Isabel quando ficamos sozinhas. Algo que homens como Miguel trabalham duro para nos tirar. Por quê? Perguntei. Por que eles fazem isso? Isabel suspirou, seu rosto assumindo uma expressão contemplativa. Poder, respondeu simplesmente. Controle. Quanto mais isolada você está, mais poder ele tem sobre você. Quanto menos pessoas validarem sua realidade, mais fácil é para ele distorcê-la. Passei a noite refletindo sobre as palavras de Isabel e relendo o diário de sua avó. Leonor escrevera em 1935. O pior cárcere não é feito de grades, mas de dúvidas. Quando ele me faz questionar minha própria sanidade, minhas percepções, meus sentimentos, constrói paredes mais fortes que qualquer prisão. Na manhã seguinte, acordei decididamente a fazer algo que vinha adiando. Visitar minha antiga casa para buscar alguns pertences pessoais. Isabel insistiu que Gustavo me acompanhasse. Não vá sozinha, advertiu. Homens como Miguel são mais perigosos quando sentem que estão perdendo o controle. A casa que compartilhei com Miguel por 3 décadas parecia menor, mais opressiva do que em minhas lembranças. Gustavo esperou no carro enquanto eu usava minha chave para entrar. O silêncio me recebeu. Miguel estava no trabalho, como esperava. Caminhei pelos cômodos com a estranha sensação de estar visitando um museu de uma vida que não era mais minha. Detalhes que nunca havia notado saltavam aos meus olhos, como havia poucos objetos que refletiam meus gostos, minhas preferências. Era a casa de Miguel, decorada para Miguel, um espaço onde eu existia apenas como acessório. Fui ao quarto e recolhi algumas roupas, documentos, fotografias antigas. Ao passar pela mesa de cabeceira de Miguel, notei um envelope parcialmente escondido sob um livro. Não era meu costume bisbilhotar, mas algo me impeliu a olhar. Eram extratos bancários. Abri-os, surpresa com o que vi. Contas que eu desconhecia completamente, grandes somas sendo transferidas para nomes que não reconhecia. Entre os papéis, encontrei um contrato de compra de um apartamento no nome dele. Um investimento que ele nunca havia mencionado. Enquanto examinava os documentos, ouvi a porta da frente se abrir. Congelei. Passos no corredor, cada vez mais próximos. A porta do quarto se abriu e lá estava Miguel, me encarando com uma expressão que mesclava surpresa e raiva. "O que está fazendo aqui?" perguntou, sua voz controlada, mas tensa. "Vim buscar algumas coisas minhas", respondi, tentando manter a calma apesar do coração acelerado. Seus olhos foram para os papéis em minha mão. Sua expressão escureceu. "Você está me espionando agora?" "Não", respondi. "Apenas encontrei por acaso. Quem é Maria Conceição? Por que você transfere dinheiro para ela todo mês?" O silêncio que se seguiu foi mais revelador que qualquer resposta. "Isso não é da sua conta", disse ele finalmente. "É da minha conta, quando você esconde ativos que pertencem ao nosso casamento", retruquei, surpresa com minha própria assertividade. "Quando você diz que não temos dinheiro para eu voltar a estudar, mas compra um apartamento secreto." Miguel avançou, arrancando os papéis da minha mão. "Você não sabe do que está falando." "Sei mais do que você imagina", respondi, recuando um passo. "Isabel me ajudou a consultar um advogado. Estou ciente dos meus direitos, Miguel." Seu rosto se contorceu numa máscara de raiva. "Aquela velha intrometida está arruinando tudo", exclamou. "O que ela quer de você, Helena? Por que ela se importa?" "Ela se importa porque sabe o que é estar no meu lugar, porque reconhece os sinais, porque, ao contrário de você, ela vê meu valor como ser humano, não como propriedade." Ele riu, um som frio e calculado.
E você acredita nisso? Que uma estranha rica e cega está te ajudando por pura bondade? Não seja ingênua, Helena. Todo mundo tem um motivo. Sim, respondi. O motivo dela é quebrar um ciclo. O mesmo ciclo que você tentou perpetuar comigo. Miguel deu mais um passo em minha direção. Instintivamente, recuei. Você não sobrevive sem mim, disse ele, sua voz agora perigosamente suave. Quem vai cuidar de você? Quem vai pagar suas contas? Aquela velha não estará por perto para sempre. Eu cuido de mim mesma, respondi. Sempre pude, só me fez acreditar que não. Nesse momento, ouvi passos no corredor. Gustavo apareceu na porta, sua presença uma lembrança de que eu não estava sozinha. Tudo bem, dona Helena? Perguntou ele, olhando desconfiado para Miguel. Sim, Gustavo, já estou terminando. Miguel olhou de mim para Gustavo, percebendo que havia perdido o momento. Isso não acabou, disse ele baixinho, apenas para mim. Você vai voltar rastejando quando perceber que não pode viver sem mim. Peguei minha mala e saí do quarto, a cabeça erguida apesar do tremor nas pernas. No carro, respirei fundo, tentando acalmar meu coração acelerado. Ele fez algo? Perguntou Gustavo, preocupado. Não, respondi. Não fisicamente, pelo menos. Voltamos para a mansão de Isabel. Encontrei-a no jardim, sentada próxima à fonte, o rosto virado para o sol. Como foi? Perguntou ela quando me aproximei. Contei-lhe sobre os documentos, sobre o confronto com Miguel. Ela ouviu atentamente, assentindo ocasionalmente. Não é incomum, disse ela quando terminei. Homens assim frequentemente escondem ativos financeiros. É parte do controle. O que faço agora? Você já começou a fazer, Helena. Está se educando, buscando seus direitos, recuperando sua autonomia. Ela fez uma pausa pensativa. Sabe, sempre acreditei que o processo de libertação tem 3 etapas. Primeiro, reconhecer as correntes. Segundo, encontrar a chave. Terceiro, ter coragem de usar a chave e dar o primeiro passo para fora da prisão. Olhei para minhas mãos, agora marcadas pelo tempo, mas de alguma forma mais fortes do que jamais haviam sido. Em que etapa estou? Perguntei. Ela sorriu, aquele sorriso sereno que havia se tornado meu farol em dias escuros. Você está entre a segunda e a terceira etapa, Helena. Já reconheceu as correntes, encontrou a chave e está dando seus primeiros passos hesitantes para a liberdade. O mais difícil já passou. Agora é seguir em frente. Naquela noite, enfrentei um pesadelo em que estava de volta à casa de Miguel, tentando gritar, mas sem conseguir emitir som algum. Acordei ofegante, o coração batendo descompassado. A lua cheia iluminava o quarto através das cortinas. Levantei-me, incapaz de voltar a dormir, e desci para a cozinha. Para minha surpresa, encontrei Isabel sentada à mesa, uma xícara de chá fumegante à sua frente. Não consegue dormir também? Perguntou ela ao perceber minha presença. Como soube que era eu? Seu perfume e o modo como você respira quando está perturbada. Sentei-me à sua frente, admirada mais uma vez com sua percepção. Pesadelo? Perguntou ela. Sim, estava de volta com Miguel, querendo gritar, mas sem voz. Os pesadelos são portas para nossos medos mais profundos, disse ela, sorvendo um gole de chá. Mas também podem ser oportunidades de confrontá-los. Permanecemos em silêncio por alguns momentos, o tic-tac do relógio da cozinha marcando os segundos. Isabel, comecei hesitante. O que aconteceu com sua filha? Sua expressão se alterou sutilmente. Por que pergunta? Você mencionou que ela não mora mais aqui, mas nunca fala dela, e as fotografias, todas viradas para baixo. Isabel suspirou, seus dedos percorrendo a borda da xícara. Clara escolheu um caminho diferente do que eu esperava, disse finalmente. Casou-se jovem com um homem que me lembrava demais, Ricardo. Seu ex-marido? Sim. Tentei avisá-la, mostrar os sinais que reconhecia tão bem. Mas ela não quis ouvir.
Achava que era apenas uma mãe amarga, tentando sabotá-la. Percebi a dor em sua voz, antiga mas ainda presente. Vocês não se falam mais? Raramente. Ele a afastou de mim, como esses homens sempre fazem. Telefona no Natal, no meu aniversário, visitas rápidas, sempre com ele presente, controlando cada palavra. Sinto muito, murmurei, imaginando a dor de ver a filha repetir seus próprios erros. Eu também, disse ela com um sorriso triste. Mas aprendi que não podemos salvar alguém que não quer ser salvo. Cada pessoa tem seu próprio tempo para despertar. Se é que desperta, acrescentei. Sim, alguns ciclos nunca se quebram. Ela fez uma pausa, seu rosto assumindo uma expressão mais determinada. É por isso que o que você está fazendo é tão importante, Helena. Cada ciclo quebrado abre caminho para outros. Suas palavras me tocaram profundamente. Não estava lutando apenas por mim, mas por todas as mulheres presas em situações semelhantes, passadas, presentes e futuras. Obrigada, disse simplesmente, sabendo que ela entenderia a profundidade da gratidão que não conseguia expressar adequadamente. Não me agradeça ainda, respondeu ela. Sua jornada apenas começou. Nos dias que se seguiram, continuei lendo o diário de Leonor, a avó de Isabel. Suas palavras, escritas há quase um século, encontravam eco em minha própria experiência de forma assustadora. A maneira como seu marido a isolava de amigos e família, como diminuía suas opiniões e sentimentos, como a convencera de que era incapaz de sobreviver sem ele. Mas havia também algo inspirador em suas páginas. Leonor descrevia pequenos atos de rebeldia. Um livro escondido sob o colchão, uma amizade secreta com a vizinha, pensamentos que mantinha protegidos no santuário de sua mente, onde nem mesmo o marido podia entrar. Em uma passagem particularmente tocante, ela escrevera: Hoje, ao me olhar no espelho, vislumbrei por um instante a menina que fui. Livre, corajosa, cheia de sonhos. Ela ainda vive em mim, escondida sob camadas de medo e submissão. Talvez seja tarde demais para mim, mas rezo para que minha filha e a filha dela encontrem a liberdade que nunca conheci. Chorei ao ler essas linhas, pensando em como seu desejo havia parcialmente se realizado em Isabel. E talvez, de alguma forma, também em mim, uma estranha ligada a ela por uma corrente invisível de experiências compartilhadas. Uma semana após minha visita à casa de Miguel, recebi um envelope formal. Eram documentos de divórcio, já preenchidos e assinados por ele. Junto havia uma nota breve. Helena, você ganhou. Ficarei com o apartamento e minhas contas pessoais. Você pode ficar com a casa principal e 30% dos investimentos conjuntos. Assinei os papéis. Agora, assine os seus e vamos acabar com isso de uma vez por todas. Miguel. Mostrei os documentos a Isabel. Ele está tentando resolver isso rapidamente, antes que você descubra mais sobre as finanças dele, comentou ela após ouvir minha descrição dos papéis. O que devo fazer? Não assine nada sem falar com um advogado próprio, aconselhou ela. Ele provavelmente está escondendo mais do que você imagina. Segui seu conselho e marquei uma consulta com o Dr. Renato Lopes, um advogado especializado em divórcio que Isabel conhecia. Ele confirmou o que ela suspeitava. A proposta de Miguel era muito inferior ao que eu teria direito em um divórcio litigioso, considerando nossos 30 anos de casamento. Ele está contando com sua ignorância e com seu desejo de evitar conflito, explicou o Dr. Lopes. Típico em casos de relacionamentos controladores. Decidi não aceitar a proposta de Miguel. Instruí o advogado a preparar uma contraproposta justa, baseada em uma divisão equitativa real dos bens. A resposta de Miguel não tardou. Ligou furioso, gritando ao telefone. Você realmente quer fazer isso, Helena? Quer arrastar nosso nome pela lama em um processo sujo? Só quero o que é justo, Miguel, respondi calmamente. Metade do que construímos juntos. Construímos? Rosnou ele. Eu construí tudo sozinho. Você só ficou em casa vivendo às minhas custas.
Trabalhei ao seu lado por anos no início da empresa, lembrei-o. E depois, você mesmo insistiu para que eu deixasse meu emprego. E todo o trabalho doméstico, o suporte emocional, as conexões sociais que mantive para beneficiar sua carreira, isso não conta? Seu silêncio momentâneo me disse que havia tocado em um ponto sensível. Você mudou, disse ele finalmente, a voz agora baixa e perigosa. Não é mais a Helena que conheci. Você tem razão, concordei. Não sou mais aquela pessoa. E agradeço por isso todos os dias. Desliguei, percebendo que pela primeira vez eu havia encerrado uma conversa com Miguel nos meus termos. Quando contei a Isabel, ela sorriu. Sabia que encontraria sua voz eventualmente, disse ela. Agora, ele vai tentar outras táticas. Esteja preparada. Ela estava certa. Nos dias seguintes, Miguel alternava entre ameaças veladas e súplicas emocionais. Tentou usar amigos em comum para me convencer a ser razoável. Chegou a enviar um buquê enorme de flores com um cartão pedindo perdão. É o ciclo clássico, explicou Isabel quando descrevi suas ações. Primeiro a raiva, depois a manipulação, então as promessas vazias. Quando nada disso funciona, voltam à raiva, e o ciclo recomeça. Uma tarde, enquanto lia no jardim, Isabel se aproximou acompanhada por uma jovem mulher. Parecia ter cerca de 30 anos, com olhos grandes e assustados, e um semblante que me lembrava muito alguém que já havia visto antes. Helena, esta é Sofia, apresentou Isabel. Sofia, esta é Helena de quem lhe falei. A mulher me cumprimentou timidamente. Havia algo familiar nela que não conseguia precisar. Sofia veio me procurar há alguns dias, explicou Isabel. Está passando por uma situação similar à sua. Durante o chá, Sofia contou sua história, casada há 5 anos com um homem que gradualmente a isolou da família, controlava suas finanças e minava sua autoconfiança através de críticas constantes e manipulação emocional. Não sei o que fazer, confessou ela, lágrimas escorrendo pelo rosto. Tenho medo de sair e medo de ficar. Surpreendi-me falando com uma autoridade que não sabia que possuía, compartilhando insights que havia adquirido nas últimas semanas. O medo é normal, disse-lhe. É parte do processo, mas a liberdade que vem depois vale cada momento de pavor. Sofia me olhou com esperança renovada. Como soube que estava pronta? Perguntou. Não soube, respondi honestamente. Só soube que não poderia continuar como estava. E tive a sorte de encontrar Isabel quando mais precisava. Isabel sorriu, seus olhos leitosos fixos em um ponto além de nós. Não foi sorte, disse ela. Foi o destino tecendo sua teia. Após a saída de Sofia, Isabel permaneceu no jardim comigo. Você se saiu bem com ela, comentou. Obrigada. Foi estranho me ver nela, como se estivesse olhando para um espelho do passado. É precisamente isso, concordou Isabel. E talvez esse seja o verdadeiro propósito de tudo isto. Não apenas sua libertação, mas a chance de ajudar outras a se libertarem também. Naquela noite, sonhei com um corredor longo e escuro, pontilhado de espelhos. Em cada um, via uma mulher diferente. Algumas do passado, como Leonor, outras do presente, como Sofia, e algumas que pareciam pertencer a um futuro ainda não escrito. Todas me olhavam com os mesmos olhos, os meus olhos, implorando por algo que não conseguia compreender. Acordei com uma sensação estranha de propósito e conexão, como se de alguma forma minha luta pessoal fosse apenas um fio em uma tapeçaria muito maior. Durante o café da manhã, comentei o sonho com Isabel. Os sonhos muitas vezes nos mostram verdades que a mente consciente ainda não está pronta para aceitar, disse ela. Talvez o seu esteja tentando lhe mostrar que você é parte de algo maior, um movimento de mulheres que ao longo de gerações tem lutado para quebrar ciclos de abuso e controle. Como sua avó, observei. Como minha avó, como eu, como você, como Sofia e como tantas outras cuja força foi diminuída, mas nunca completamente extinta.
Naquela tarde, recebi uma ligação inesperada. Era Carlos, meu irmão. Helena, preciso te avisar, disse ele, a voz tensa. Miguel veio me visitar. Estava estranho fazendo perguntas sobre Isabel, sobre a casa dela, sobre como você está. Senti um arrepio percorrer minha espinha. O que você disse a ele? Nada importante, mas ele não parecia normal. Tinha algo em seu olhar que me preocupou. Obrigada por me avisar, Carlos. Depois de desligar, contei a Isabel sobre o telefonema. Ela ouviu atentamente, seu rosto assumindo uma expressão grave. Homens como Miguel são mais perigosos quando sentem que estão perdendo o controle completo, disse ela. Vou pedir a Gustavo que reforce a segurança da casa por um tempo. Você acha que ele faria algo? Perguntei, assustada com a possibilidade. Espero que não, mas já vi o desespero levar pessoas a extremos. Naquela noite, um trovão violento me acordou. Uma tempestade se formara, tão intensa quanto a daquela noite em que tudo começou. Relâmpagos iluminavam o quarto intermitentemente, criando sombras dançantes nas paredes. Levantei-me para fechar melhor as cortinas e foi então que vi uma silhueta no jardim, parada sob a chuva, olhando para minha janela. Um relâmpago particularmente forte iluminou seu rosto por um instante. Miguel. Meu coração disparou ao reconhecer Miguel no jardim. Por um momento, pensei estar tendo outro pesadelo. Mas quando pisquei e ele continuou lá, imóvel sob a chuva torrencial, percebi que era real. Suas roupas encharcadas colavam em seu corpo, e mesmo àquela distância, pude sentir a intensidade de seu olhar fixo em minha janela. Recuei, tremendo. O que ele queria? Como havia entrado na propriedade? E mais importante, o que pretendia fazer? Corri para o corredor sem saber exatamente para onde ir. A mansão estava silenciosa, exceto pelo tamborilar da chuva contra as janelas e os ocasionais trovões que faziam as paredes vibrarem. Desci as escadas apressadamente, quase tropeçando nos degraus. No hall de entrada, encontrei Gustavo, que aparentemente havia sido acordado pelo barulho da tempestade. Dona Helena? Perguntou ele surpreso. Aconteceu algo? Miguel, consegui dizer entre respirações ofegantes. Ele está no jardim, olhando para minha janela. Gustavo franziu o senho, seu rosto assumindo uma expressão grave. Fique aqui, instruiu. Vou verificar. Não, protestei, agarrando seu braço. Ele pode ser perigoso. Justamente por isso deve ficar aqui, insistiu ele. Vou apenas verificar e chamar a polícia se necessário. Enquanto Gustavo saía pela porta da frente, ouvi passos suaves descendo a escada. Era Isabel, vestida com um roupão de seda, sua bengala guiando seu caminho. O que está acontecendo? Perguntou ela, sua voz calma, contrastando com o caos da tempestade. Miguel, respondi. Está lá fora. Gustavo foi verificar. Isabel assentiu, sem demonstrar surpresa. Eu temia que isso pudesse acontecer, disse ela. Venha, vamos para a biblioteca. É o cômodo mais seguro da casa. Seguimos para a biblioteca, onde Isabel acendeu a lareira com uma habilidade surpreendente para alguém que não podia ver. O fogo logo começou a crepitar, projetando uma luz dourada que contrastava com os relâmpagos azulados que iluminavam as janelas. Por que ele faria isso? Perguntei, mais para mim mesma do que para Isabel. Aparecer assim, no meio da noite, durante uma tempestade? Poder, respondeu Isabel simplesmente. Controle. Ele quer que você se sinta insegura, que saiba que ele pode alcançá-la mesmo aqui. Sentei-me em uma poltrona próxima ao fogo, abraçando meus joelhos contra o peito como uma criança assustada. Estou com medo, admiti. Isabel se aproximou, encontrando meu rosto com suas mãos delicadas. O medo é natural, Helena. É o que nos mantém vivas em situações de perigo, mas não podemos permitir que ele nos paralise. Ouvimos a porta da frente se abrir e fechar, passos molhados no corredor. Gustavo apareceu na entrada da biblioteca ensopado pela chuva. Ele se foi, senhoras,
anunciou. Não encontrei ninguém no jardim, mas havia marcas de sapato na lama perto do muro dos fundos. Alguém certamente esteve lá. Verifiquei todo o perímetro e reforcei o alarme. Isabel assentiu, agradecendo-o e pedindo que preparasse um chá para nós. Você acha que ele vai voltar? Perguntei após Gustavo sair. Possível, respondeu Isabel com franqueza. Homens como Miguel não desistem facilmente, mas agora estamos alertas e preparadas. Passamos o resto da madrugada na biblioteca, conversando em voz baixa enquanto a tempestade gradualmente se acalmava lá fora. Isabel me contou mais sobre sua vida após o divórcio, como reconstruiu sua identidade, como aprendeu a viver sem medo. A liberdade tem um preço, Helena, disse ela. Às vezes é a segurança, às vezes é o conforto da familiaridade. Mas o que ganhamos em troca, dignidade, autoestima, paz interior, não tem valor. Quando o amanhecer finalmente chegou, a tempestade havia cessado completamente. O jardim, visível através das janelas da biblioteca, parecia lavado e renovado pela chuva, as flores mais vibrantes, o ar mais limpo. Vou ligar para a polícia, decidi. Registrar um boletim de ocorrência pela invasão de propriedade. Isabel assentiu, aprovando minha decisão. Sim, documentação é importante nesses casos. Cria um histórico oficial. Após o café da manhã, fiz a ligação. Um oficial veio à mansão, tomou nossos depoimentos e inspecionou o jardim. Encontrou marcas claras de escalada no muro dos fundos e pegadas que correspondiam aos sapatos sociais que Miguel costumava usar. Senhora, disse-me o policial antes de sair, recomendo que solicite uma medida protetiva. Esse comportamento indica uma obsessão potencialmente perigosa. Segui seu conselho, com a ajuda do doutor. Renato Lopes, o advogado que Isabel havia recomendado, entrei com um pedido de medida protetiva contra Miguel, utilizando o incidente da noite anterior, o episódio em que me deixou na chuva e vários outros exemplos de comportamento abusivo ao longo de nosso casamento. Nos dias que se seguiram, vivi em um estado de alerta constante. Embora a segurança da mansão tivesse sido reforçada e Gustavo estivesse sempre vigilante, não conseguia me livrar da sensação de estar sendo observada. Uma tarde, enquanto lia no jardim, Isabel se juntou a mim, sentando-se no banco de pedra ao meu lado. Você está mais calada esses dias, observou ela. Tenho pensado muito, admiti. Sobre o futuro, sobre quem sou agora, sem Miguel. E quem você descobriu que é? Refleti por um momento. Alguém mais forte do que imaginava. Alguém que ainda ama literatura, que ainda sonha com ensinar. Alguém que, apesar de tudo, ainda acredita que pode recomeçar. Isabel sorriu, satisfeita. Então você encontrou sua resposta. O próximo passo é transformá-la em ação. Como? Volte a ensinar, sugeriu ela simplesmente. Não necessariamente em uma escola formal. Comece pequeno. Há tantas mulheres como você, como Sofia, que precisam reaprender o amor pelas palavras, pela expressão, pela voz própria. A sugestão acendeu algo dentro de mim. Era tão óbvio, tão perfeito. Usar o que amava como uma ferramenta para ajudar outras mulheres em situação similar à minha. Um grupo de leitura e escrita, murmurei, a ideia tomando forma em minha mente. Um espaço seguro onde mulheres possam redescobrir suas vozes através da literatura. Exatamente, concordou Isabel. E você pode começar aqui mesmo, nesta casa. Temos espaço de sobra. A ideia rapidamente se transformou em plano. Com a ajuda de Isabel e Gustavo, preparamos a biblioteca para receber um pequeno grupo. Sofia foi a primeira a se inscrever, seguida por 2 outras mulheres que Isabel conhecia, ambas sobreviventes de relacionamentos abusivos. Nossa primeira reunião aconteceu numa tarde de domingo. Sentamos em círculo na biblioteca, cercadas por livros que haviam sobrevivido a gerações. Bem-vindas, comecei, a voz inicialmente trêmula, mas ganhando firmeza à medida que prosseguia.
Estamos aqui hoje para redescobrir nossas vozes através das palavras de outras mulheres que vieram antes de nós e através de nossas próprias palavras. Distribuí cópias de um poema de Maya Angelou, Still I Rise. Ainda assim, eu me levanto. Quando terminamos de ler em voz alta, uma das mulheres, Luísa, estava chorando silenciosamente. Desculpe, disse ela, enxugando as lágrimas. É que essas palavras parece que foram escritas para mim. Para todas nós, concordei. É o poder da literatura, conectar experiências humanas através do tempo e do espaço, nos fazer sentir menos sozinhas em nossas lutas. Após a leitura, propus um exercício de escrita. Cada uma deveria escrever uma carta para si mesma, de 10 anos atrás ou 10 anos no futuro. O silêncio que se seguiu foi profundo, pontuado apenas pelo som das canetas no papel. Observei aquelas mulheres, cada uma mergulhada em sua própria jornada interior, e senti uma emoção indescritível, uma mistura de orgulho, gratidão e esperança. Quando terminamos, Isabel apareceu na porta da biblioteca. Como foi? Perguntou ela. Transformador, respondi, sem conseguir encontrar uma palavra melhor. Aquela primeira reunião se transformou em encontros regulares. Nosso grupo cresceu gradualmente, o boca a boca trazendo mais mulheres em busca de cura através das palavras. Criamos um nome, Vozes Despertas, e uma pequena biblioteca circulante com obras escritas por mulheres de diversas épocas e culturas. Isabel raramente participava diretamente dos encontros, preferindo permanecer nos bastidores. Mas sua presença era sentida em cada detalhe, nos chás servidos após as leituras, nos pequenos cadernos que oferecíamos às novas integrantes, na atmosfera de segurança e acolhimento que permeava sua casa. Uma noite, após o término de um dos encontros, encontrei-a no jardim, sentada próxima à fonte. A lua cheia iluminava seu perfil delicado. Por que está sorrindo? Perguntou ela ao perceber minha aproximação. Como sempre sabe, retruquei, ainda maravilhada com sua percepção. Seu modo de andar muda quando você está feliz, mais leve, mais rítmico. Sentei-me ao seu lado. Estou sorrindo porque hoje, durante o grupo, percebi algo importante, expliquei. Não sou mais apenas uma sobrevivente. Sou uma ajudante, alguém que pode fazer a diferença na vida de outras mulheres. Isabel assentiu, compreendendo. É a fase final da cura, disse ela, quando nossa dor se transforma em propósito. Ficamos em silêncio por alguns momentos, apenas apreciando a noite tranquila, tão diferente daquela noite tempestuosa quando tudo começou. Recebi notícias de Miguel hoje, comentei finalmente. Isabel virou o rosto em minha direção, atenta. Ele assinou a contraproposta do divórcio. Concordou com todos os termos. Isso é surpreendente, observou ela. Aparentemente conheceu alguém. Quer resolver tudo rapidamente para poder se casar novamente. Isabel fez uma expressão preocupada. Outra mulher a entrar no mesmo ciclo, murmurou. Pensei nisso também, concordei. Mas o que posso fazer? Nada diretamente, respondeu Isabel após um momento de reflexão. Não podemos salvar alguém que não quer ser salvo, lembra? Mas podemos criar espaços onde as mulheres possam encontrar ajuda quando estiverem prontas. É o que estamos fazendo com o Vozes Despertas. 2 semanas depois, finalmente assinei os papéis do divórcio. Após 30 anos, eu era legalmente uma mulher solteira novamente. A sensação era estranha. Parte liberdade, parte medo, parte nostalgia por algo que nunca existiu realmente, exceto em minhas fantasias de um casamento feliz. Quando voltei do escritório do advogado, encontrei Isabel no ateliê de seu pai. Ela estava sentada diante do cavalete que exibia o retrato de sua avó Leonor, a mulher que se parecia tanto comigo. Está feito, anunciei. Como se sente? Perguntou ela. Livre, assustada, em paz, tudo ao mesmo tempo. Ela sorriu, compreensiva. É normal. Você fechou um capítulo muito longo de sua vida.
Agora começa um novo. Aproximei-me do retrato de Leonor, estudando seu rosto tão semelhante ao meu. Sabe o que é estranho? Comentei. Por um lado, sinto como se estivesse apenas começando minha vida aos 58 anos. Por outro, sinto como se estivesse completando um ciclo que começou muito antes de mim. Isabel assentiu, seu rosto iluminado por um sorriso sereno. Ambas as percepções estão corretas, Helena. Estamos sempre começando e sempre completando ciclos, como a lua, como as estações. Ela se levantou, apoiando-se em sua bengala. Tenho algo para você, disse, dirigindo-se a uma pequena cômoda no canto do ateliê. Abriu uma gaveta e retirou um pacote embrulhado em tecido de seda. Entregou-o a mim com cuidado. O que é? Perguntei, sentindo o peso do objeto em minhas mãos. Abra, instruiu ela. Removi o tecido delicadamente. Era um pequeno espelho de mão antigo, a moldura de prata ornamentada com motivos florais, a superfície ligeiramente escurecida pelo tempo. Era de minha avó, explicou Isabel. Passou para minha mãe, depois para mim. Agora, quero que fique com você. Olhei para o espelho, vendo meu reflexo na superfície antiga. Meu rosto havia mudado nas últimas semanas. Os olhos mais vivos, as linhas de expressão mais suaves, como se o peso dos anos de submissão tivesse sido parcialmente levantado. Não posso aceitar, protestei. É uma relíquia de família. Isabel sorriu, tocando minha mão que segurava o espelho. Você é família agora, Helena. Não de sangue, mas de espírito. De destino. Senti lágrimas se formando em meus olhos. Além disso, continuou ela, para que serve um espelho a uma mulher cega? Prefiro que esteja com alguém que possa usá-lo para se lembrar de quem realmente é. Obrigada, murmurei, abraçando-a impulsivamente. Ela retribuiu o abraço com surpreendente força para seu corpo delicado. Lembre-se, Helena, disse ela suavemente. O verdadeiro espelho não é este objeto em sua mão, mas os olhos das mulheres que você ajudar ao longo de sua jornada. É neles que você verá seu verdadeiro reflexo. Naquela noite, coloquei o espelho de Leonor sobre minha mesa de cabeceira. Antes de adormecer, olhei mais uma vez para meu reflexo na superfície prateada. Por um momento, pareceu-me ver não apenas meu rosto, mas os rostos de todas as mulheres que haviam segurado aquele espelho antes de mim. Leonor, a mãe de Isabel, Isabel em sua juventude. E por um instante fugaz, também os rostos das mulheres do Vozes Despertas, de Sofia e de outras que ainda não conhecia, mas que talvez um dia segurassem este mesmo espelho. Uma corrente ininterrupta de mulheres, cada uma lutando à sua maneira para encontrar sua voz, sua liberdade, seu valor. E eu, Helena, aos 58 anos, finalmente encontrando meu lugar nessa corrente ancestral. Adormeci com uma sensação de paz que não experimentava há décadas, sabendo que mesmo que o caminho à frente fosse incerto, eu não caminhava sozinha. Carregava comigo a força de todas que vieram antes, e talvez, de alguma forma, também seria força para as que viriam depois. Agora, se você gostou dessa história, clica em S inscrever e me diz nos comentários qual parte te deixou de queixo caído. Ah, e não esqueça de se tornar membro para ter acesso a vídeos exclusivos que não posto aqui. Te espero lá.